Bom dia, amigos. Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schultz. No comentário de hoje é acerca dessa repatriação, dessa operação envolvendo essa repatriação dos brasileiros em Israel. Eu, como você sabe, que sou um crítico das instituições públicas brasileiras, especialmente dessa mamata que envolve o meio político, o meio acadêmico e o meio judiciário brasileiro, que são interligadas nesse sistema de troca de favores, eu tenho que reconhecer que essa operação de repatriação envolvendo o atual governo brasileiro e as Forças Armadas atendeu à rédea constitucional. De maneira que essa operação atenuou um pouco essa minha óptica das instituições públicas brasileiras. E a propósito dessa repatriação, ela me remete para uma experiência pessoal que eu tive em 2002, quando eu, logo após ter sido demitido da Universidade Federal de Santa Maria por um meio de um processo fraudulento que contou com a participação, inclusive, de integrantes, 2 magistrados do Judiciário brasileiro. Fraude essa organizada pelo neto do velho Batuta da ditadura militar, o Rochinha, integrante dessa mamata do judiciário brasileiro que mama, que onera o serviço público por meio de 2 empregos, o de professor universitário e o de procurador, na época procurador da Universidade Federal de Santa Maria, hoje se encontra no INSS, em conluio com 2 magistrados, Hermes Sadler da Conceição Júnior e Joane Unfer Calderaro, que se encontram atualmente no Tribunal de Recursos em Porto Alegre. Então houve um conluio, um acerto entre o judiciário e o meio acadêmico que me demitiu da Universidade Federal de Santa Maria, atribuíram a mim faltas não justificadas durante o meu doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, hoje Unidade Bauru da Universidade de São Paulo, de maneira que eu resolvi, frente a esse boicote impetrado pelo meio acadêmico brasileiro, boicote de emprego, que me boicotou o ingresso como professor universitário, eu resolvi emigrar na época, em 2002, eu resolvi emigrar do Brasil e emigrar na Alemanha. Para isso, eu fui estudar alemão na Alemanha, no Instituto Goethe, na Alemanha, em Rotenburg ob Tauber, na Alemanha, de maneira que, por uma dessas coisas, desses fatos fatídicos que ocorrem, eu, quando rasguei a minha passagem de ida que estava vencida, rasguei a minha passagem de ida para a Alemanha, eu rasguei conjuntamente a primeira etapa da etapa de volta da Alemanha. Eu fui como turista, podendo permanecer lá somente por 3 meses, e rasguei a primeira etapa da passagem de volta. Na época não era tão organizada como é hoje, em cartões, era tipo essas passagens de ônibus. De maneira que, quando eu fui embarcar para a Alemanha, eu cheguei embarcar para o Brasil de volta no final dos 3 meses. Eu fui embarcar em Frankfurt e recebi, olha, ela me falou, você perdeu o avião. Eu disse assim, mas como? Ela disse, não, essa aqui é só a segunda etapa de volta. A primeira etapa de ida você não embarcou. E eu tinha somente 80 euros para comprar a passagem de ônibus de São Paulo para Santa Maria.
Aí eu fiquei lá sentado no aeroporto em Frankfurt pensando o que eu faria. E eu resolvi retornar para Rotenburg, para o Instituto Goethe. Expliquei a situação, ninguém acreditou, porque na época eu queria emigrar do Brasil e ingressar na Alemanha. Ninguém acreditou, achava que eu tinha rasgado propositadamente a passagem. Olha, foi um sufoco danado. Eu sei que na época, em 2002, consultaram para a repatriação, para a minha repatriação, porque eu fiquei sem dinheiro, não tinha dinheiro para voltar, consultaram a embaixada. E na época, a embaixada na Alemanha, e na época era cônsul do Brasil, embaixador do Brasil na Alemanha, um desses acertadores aí do judiciário brasileiro, integrante do Supremo Tribunal Federal, e o cara não solucionou o meu problema, não repatriou. Então, quando eu vejo esse pessoal sendo repatriado, me vem à mente a negativa desse acertador do judiciário brasileiro, ressalto novamente, integrante dessa mamata do judiciário brasileiro, que na época não solucionou o meu problema. Pelo menos foi a informação que eu recebi do Instituto Goethe na Alemanha, que contactaram a embaixada no Brasil, explicaram a minha situação, que eu tinha perdido o avião, estava sem dinheiro, necessitava voltar para a Alemanha, e não fui repatriado, porque, ressalto novamente, esse acertador do judiciário brasileiro não solucionou o meu problema. Na época estava em final de governo, em governo de transição do FHC para o governo Lula, e não solucionou o meu problema. Então, eu ressalto novamente que esse episódio envolvendo essa repatriação dos brasileiros em Israel, e vejam bem, eu estava numa situação econômica que era muitas vezes pior do que a situação atual dos brasileiros, que muitos deles com passagem comprada, de volta, tudo acertado. Então, ressalto novamente que atenuou um pouco a minha atual visão, ou visão passada, a respeito das instituições públicas brasileiras. E, de fato, o Brasil parece que está evoluindo na direção de se tornar um país civilizado. Para isso, necessita atenuar essa corrupção, essa mamata envolvendo as instituições públicas brasileiras, essa troca de favores, que ressalto novamente no meu processo demissionário, envolveu a mamata, o conluio do corpo docente da Universidade Federal de Santa Maria, corpo docente da Faculdade de Odontologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, e a Faculdade de Direito e a Procuradoria Jurídica, em conluio com o Judiciário brasileiro, com esses dois acertadores aí, Hermes Sadler da Conceição Júnior e Joane Unfer Calderaro.